Bom dia a todos que vieram para mais um evento do Centro de Estudos de Direito Municipal da Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre. Hoje nós temos aqui uma profissional do Rio de Janeiro, que é a advogada Thaís Marçal. A Thaís, ela tem berço jurídico na UERJ, onde ela é mestre em Direito da Cidade, e agora é doutoranda pela mesma universidade. Além disso, ela tem fortes relações com arbitragem, né, onde participa do Comitê Brasileiro de Arbitragem, e por muito tempo ela teve uma atuação muito marcante na OAB do Rio de Janeiro, onde ela foi coordenadora acadêmica da ESA, da Escola Superior de Advocacia, lá da OAB do Rio de Janeiro. E nessa atuação da Thaís, ela passaram assim por conversas com ela, uma série de profissionais com muitas conversas interessantes, onde o foco foi muito em cima da improbidade, muito em função do saneamento, além de outros muitos temas. E isso ficou retratado, né, nesse livro aqui, que talvez vocês estejam vendo ao contrário, mas ele se chama Direito Público Democrático, editado pela Lumen Iuris, com prefácio da ministra Carmen Lúcia e apresentação da professora Odete Medauer, né? E então esse livro ele é dividido em três partes. Uma onde muitos autores, aí todos muito conhecidos do meio jurídico, em que tem a parte de improbidade, a parte de saneamento e a parte onde tem temas diversos que passam por licitações, por reequilíbrio econômico de contratos, por questões envolvendo infraestrutura, por questões envolvendo regulação, tantos outros temas muito interessantes aqui, tinha até biodireito. Então tem uma proximidade, eu sinto uma proximidade muito grande, porque a ESA da OAB com a Thaís também sempre se preocupou em trazer muitos temas do momento, temas muito atuais, para dialogar com os profissionais e com a sociedade. Então, por isso que eu tenho muito apreço pela presença da Thaís hoje, que transferiu outros compromissos aqui para poder estar conosco. E o propósito dessa conversa, até a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar, é propiciar que a Thaís possa apresentar para vocês de uma forma didática, a partir de todos os estudos, de todos esses diálogos com os profissionais que ela teve, um paralelo entre o que era a lei de improbidade, o que é hoje a lei de improbidade e se isso trouxe transformações, quais foram. E da mesma forma fazer isso com o saneamento, se couber, mas eu tenho certeza que ela consegue, porque o marco legal do saneamento também foi objeto de uma série de transformações. E aproveitando a questão do saneamento, essa conversa também vai dialogar um pouco com o que ela tem de projeto do doutorado, que envolve o saneamento de favelas. Então, esse é um grande desafio, trazer temas tão distintos, tão profundos, mas cheios de realidade, e a Thaís tem essa marca. Ela é cheia de realidade e, ao mesmo tempo, cheia de talento para técnica e fala muito bem, né, Thaís? Então, Thaís, a palavra está contigo, só fazendo a ressalva para aqueles que já conhecem os nossos eventos do CEDIM, como nós fazemos pelo Webex, não temos como multar individualmente os microfones se alguém abrir por engano. Então, eu peço cuidado de vocês manterem mutados para dar mais conforto para quem estiver falando. E, por favor, se manifestem pelo chat com as perguntas que desejarem, que eu vou passar assim que possível para a nossa palestrante de hoje. Obrigada por estar aqui, Thaís. Quero que tu fales muito e tenha a atenção de todos a partir de agora. Olha que perigo pedir para eu falar muito. Eu que já falo muito. Obrigada, Karen. Obrigada pela apresentação tão carinhosa. Eu gostei desse negócio do direito cheio de realidade. Como a gente precisa ter, né?
professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, nosso saudoso professor aí de Terras Gaúchas, sempre falou sobre o princípio da realidade. A ideia de você não ter uma doutrina descolada do que efetivamente a gente tem na vida prática. E como que vocês têm vivência do direito administrativo nas mais variadas esferas, em especial nesse momento? Como que vocês tiveram uma capacidade de resiliência para lidar com esse momento difícil? E aqui toda a minha solidariedade, e aqui o princípio da solidariedade que deve reger também as relações de direito administrativo, não só de direito constitucional espraiando efeitos para o direito previdenciário, mas também para toda a realidade que a gente vivencia, em especial. Então, tenham muito a minha solidariedade e a minha admiração pela capacidade que vocês têm de conseguir cada vez mais se superar. A Karen falou em relação a acidentalmente ter um microfone aberto, mas se vocês quiserem não acidentalmente abrir o microfone, fiquem completamente à vontade também. Da mesma forma, também, se quiser fazer a sistemática de botar lá no chat, e aí depois a Karen ela vai passando as perguntas. Então, estamos juntos, não só nesse evento, como também em passando boas energias e tentando pensar construções de boas soluções para o direito administrativo que vocês estão vivenciando na vida como ela é, cheio de realidade. E era isso que eu queria trazer um pouquinho da fala, voltada um pouquinho para a realidade de vocês. E aí eu vou me permitir, Karen, se você vê algum problema nisso, você me sinaliza, faz aquele gesto que a gente combinou, mas a gente fala um pouquinho de um texto que não está no livro. A Karen falou em relação aos temas do livro, improbidade, falou de saneamento, a gente tem alguns temas. Tem um texto que ele não está no livro, mas ele é muito reflexo dos estudos que constam do livro. E eu estou falando de um texto que depois eu posso encaminhar para a Karen, e aí se a Karen puder fazer a gentileza de encaminhar para vocês, que é a ideia de criar um fundo nacional de apoio à reconstrução do Rio Grande do Sul. E aí, por que isso, né? Isso foi um texto que eu publiquei junto com o professor Jessé Torres Pereira Júnior, que é um grande especialista de licitações e contratos, desembargador aposentado do nosso TJRJ, em que a gente pensou o seguinte: olha, eu preciso ter as medidas imediatas em relação a conseguir gerar o auxílio que é necessário de forma imediata. Então, eu preciso efetivamente mandar água, eu preciso efetivamente mandar alimentos de primeira necessidade, eu preciso mandar materiais de higiene, mas o que eu vou precisar também de longo prazo? A gente estava conversando um pouquinho, o aeroporto de vocês tem previsão de abrir o ano que vem. E quantas outras coisas têm previsão de precisar de grandes investimentos? Quantas cidades vão precisar ser reconstruídas? E quanto que a gente vai precisar investir nisso para conseguir gerar um novo desenvolvimento, vamos falar assim, um novo New Deal para vocês? Quanto de saneamento vai precisar? E aí eu vou chegar na improbidade, Karen. Nesse texto a gente não falou de improbidade, mas eu queria usar ele como forma de introdução, de pedir essa autorização para a gente poder depois chegar na improbidade, depois a gente chegar no saneamento. Então, qual é o racional que a gente teve nesse texto? Olha, as medidas imediatas, elas estão acontecendo. O brasileiro, em sua natureza, ele é muito solidário. Então, pelo que eu vi, pode ser também que eu tenha me enganado em alguma notícia, mas estava com problema de ter muita doação até. Então, problema bom de se ter, né? Olha, eu estou com excesso de doação, que o problema é que continue. Mas em relação à reconstrução de pontes, reconstrução dos grandes equipamentos de infraestrutura, aeroportos, vias principais, principalmente vias também de acesso, quanto que a gente precisa para ver nossos familiares do interior. Então, tudo isso
Com doação, a gente consegue fazer? Com doações de bens materiais, a gente não consegue fazer. Então, primeira provocação. Eu posso ter doações de verba de outros entes? Vamos dizer que o meu estado do Rio de Janeiro aqui não tivesse regime de recuperação fiscal. Ele pode doar verba pública, verba orçamentária para o Rio Grande do Sul? Me parece que aquele princípio da solidariedade ele espraia seus efeitos também para os entes públicos. Me parece que a gente não tem uma violação do direito financeiro, não tem nenhum tipo de responsabilização do agente que opta por fazer isso, porque a gente está diante de um federalismo por cooperação, né, pessoal? A gente não está diante de um federalismo em que não existe uma sinergia entre os entes. Quando a gente fala dessa sinergia, não é só sob o ponto de vista de município, Estado, União Federal. A gente está falando entre entes federados também, estados diferentes. Me parece que numa situação excepcional como essa, a gente está diante de uma justificativa que não gera responsabilização e, por via de consequência, também não gera nenhum tipo de imputação por improbidade administrativa, fazer esse tipo de atuação. Me parece que é legítimo. E é por óbvio que a gente não pode pegar esse exemplo e banalizar. Quando eu falo isso, olha, pode fazer doação de verba pública, verba orçamentária, e aqui não estou nem fazendo diferenciação entre repasse da União e entre demais verbas originárias, mas eu também não posso usar isso com desvio de finalidade. Eu não posso pensar assim, poxa, teve aquele caso lá do Rio Grande do Sul que o estado do Rio de Janeiro, vê que é um exemplo bem abstrato, né? A gente está com dificuldade orçamentária aqui no Rio, mas lá o pessoal do estado do Rio doou dinheiro para o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu posso pegar e vou pegar aqui um estado que está com uma situação financeira legal, como o estado do Espírito Santo, e vou doar para o estado da mesma composição política lá do Rio Grande do Norte. Vamos supor, não sei quais são os governantes, qual é a linha política do estado do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte. Vou fazer uma doação para lá para ele poder melhorar a popularidade dele. Isso a gente viu que teve o quê? O desvio de finalidade, né, pessoal? Então, a gente não pode ter o regime de excepcionalidade que a gente tem, por exemplo, no Covid, quando a gente teve aqueles regimes emergenciais. Me parece que vocês precisam também de um regime de excepcionalidade. Me parece que esse regime de excepcionalidade em relação a 14.133 em matéria de contratações diretas não é o que gera uma melhor resposta. Alguns autores falam sobre a importância de você ter um regime. Perdão, aí que tá frio e eu que espirro aqui, mas é alergia. Eu vi que aí que tá frio, que eu vi que tem uma colega aqui que tá com um casaco super poderoso. Então eu falei, aí tá frio. A Karen também tá com uma golinha lá, até lá em cima. O outro Tava amigo 11 graus. Oxe, Maria, aqui pra gente 11 graus é praticamente frio da Frozen, tem um raio congelante. Aqui 20 graus a gente já tá com 2 casacos e cachecol, gente, é muito diferente. Mas vamos lá, não vou também, se eu for ficar falando de frio, sou uma pessoa frienta, a gente vai perder o rumo da prosa. Quando a gente fala isso em relação a ter um dever de cooperação, a gente precisa ter muita luz em relação a momento específico. A justificativa que a gente tem especificamente para justificar essas ações que fogem do usual, fogem da caixinha usual que a gente costuma usar. O professor Floriano de Azevedo Marques Neto fala do clipes e parafusos. O que a gente tem de instrumental na caixinha de ferramentas para poder utilizar? Nesse caso, a gente vai precisar usar racionais diferenciados que justificam uma situação igualmente diferenciada. O pessoal usa aquele marco temporal de 1940, né, 1941, que teve a cheia do Guaíba. Quando a gente fala isso, a gente está falando de um interregno de quantos anos? Eu sou ruim de matemática, mas 80 anos, né? Então, quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma coisa que não é usual. E do mesmo jeito que a gente está falando de uma situação que não é usual, graças a Deus,
a gente tem que falar de instrumentos jurídicos que não são usuais. E quando a gente fala isso em relação à doação de ente público, você vai me falar assim, e Thaís, mas isso aí não vai ser suficiente, não. Aqui a gente tem uma estimativa lá dos economistas que fala que é da ordem de bota zerinho aí. Não vai ter orçamento público, inclusive união dos entes federados, não. A gente já está recebendo recurso da União. Pô, bacana se a gente puder ter segurança para receber recursos de outros estados, mas a gente precisa pensar também que existe uma função social dos privados. A gente fala muito de função social de empresa, né? Função social de propriedade, mas existe uma função social também que é de todo mundo, e o princípio da solidariedade, a gente já fixou a premissa de que ele não espraia efeitos só na questão do direito previdenciário. A gente falou que espraia efeitos também em relação aos outros entes federados, não só União, Estado e município, mas também entre os entes federados, por conta do federalismo de cooperação, por cooperação para alguns, e a gente fala também em relação ao privado. Então, privado, você pode fazer doação? Todo mundo aqui já vai falar assim, óbvio, a gente estava até com um problema bom de excesso de doação. Privado, você pode adotar obras públicas? Me parece que sim. Privado, você pode chegar e falar assim: eu quero arcar com o custo de reconstrução do aeroporto Salgado Filho? Parece que a resposta é positiva. Privado, você pode fazer um consórcio para poder fazer a reutilização de uma ponte que seja importante. Aí, o ponte eu já não vou me arriscar o nome, não. Salgado Filho eu sei que eu já fui algumas vezes aí. Mas ponte eu não vou me arriscar no nome. Você pode fazer isso? Privado, você pode entrar com a revitalização do Guaíba? E a resposta me parece que é positiva, e a gente já tem experiência disso em São Paulo, quando houve alguns exemplos de chamamento público para a adoção de praças, a adoção de alguns equipamentos públicos, como escolas. E me parece que isso é da essência do nosso Estado democrático de direito. A gente precisa ter a participação dos privados na reconstrução usual, manutenção usual, e com isso a gente permitir um melhor desenvolvimento. Eu escrevi um texto sobre isso, sobre a adoção de obras públicas. Depois, se quiser, eu também mando para a Karen. Tudo que eu falar aqui, se vocês tiverem interesse, eu posso mandar para a Karen depois, e aí ela joga no mundo, que é o que eu escrevi com o Tiago Cardoso Araújo, que é um procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro. A gente usou como exemplo as obras paralisadas, que a gente tinha um cenário, a gente ainda tem, né? Esse verbo no passado, eu acho que a gente está distante de conseguir. Já te passo a palavra, Karen. Desculpa, eu me animo e aí não acabei não me atentando, mas já te passo a palavra. Em que o nosso racionário é o seguinte: olha, a gente tem um estoque de obras paralisadas gigantesco. O que a gente precisa para poder desmobilizar? A gente sabe que o principal problema não é só dinheiro. A gente tem entrave de ordem jurídica, aditivos que ultrapassam 25%, que o gestor ele não sente seguro para seguir a decisão plenária 215 de 99 do TCU. A gente tem uma série de entraves técnicos em relação também a projetos que não seguiram a melhor técnica, mas a gente também tem um percentual expressivo de obras paralisadas por ausência de recursos públicos. E aí, quando a gente fala isso, a gente pode pensar, olha, particular, não estou falando daquele que está executando a obra. Eu tenho um cidadão porto-alegrense, assim que fala, né? Gaúcho, que é de Porto Alegre, porto-alegrense que fala assim, olha, eu tenho aqui um império, e aí eu sou muito grato à minha cidade. Eu quero viabilizar que a minha região ela seja reconstruída, eu quero contribuir ativamente para isso. Eu posso fazer isso? Me parece que a resposta tem que ser positiva. E aqui, quando eu falo isso, se a gente tiver um problema bom, que é o problema de poxa, tem um monte de cidadão bem-sucedido aqui em Porto Alegre, galera. Tem um monte de gente que quer ajudar a reconstruir aquela escola ali, porque aquela ali gerou vários talentos. E aí eles querem ajudar. Se eles tiverem um problema de todos eles quererem ajudar, qual é o instrumento que a nossa caixinha de ferramentas de direito administrativo prevê?
um chamamento público, né? Olha, estou colocando aqui uma possibilidade, tem interessados para fazer isso? E aí, com isso, eu consigo gerar impessoalidade. E aí, eu já te devolvo a palavra, o Kari. Me parece, não vejo problema, também não acho que seja o racional principal, em geral, das pessoas que têm essa atitude. Vou, vou seguir mais pela linha da filantropia, é, que, que coloquem nomes, por exemplo. A gente tem um racional, em geral, né, de falar assim, eu não posso botar nome de pessoa viva lá nos bens públicos. A gente desenvolveu muito no Brasil, e aqui no Rio a gente tem um exemplo, são os naming rights, que é você possibilitar o direito do nome. E aqui não é exatamente esse racional que a gente vai usar, mas é um racional um pouco aproximado, que é a ideia de você pegar e explorar o direito do nome. Então, a gente tem aqui uma estação Botafogo, do metrô, e essa estação Botafogo o pessoal falou assim: olha, Coca-Cola ela tem interesse de fazer manutenção. E aqui não estou fazendo propaganda, não, tá? Mas a Coca-Cola tem interesse de fazer a manutenção. E o que o pessoal fez? Vou deixar ela aportar recursos para poder fazer manutenção e, em troca, ela quer que fique estação Coca-Cola. A gente tem vários estados que, no privado, é super comum. Estado, aqueles nomes lá de remédio, eu acho estranho. Mas aí quem sou eu para achar estranho? Eu sou botafoguense, o pessoal me acha super estranha. Então, por que que eu tenho que achar estranho botar o nome de um parque, nome de remédio? Não tem problema nenhum. Alguém gostou da ideia, tá dando certo, bota lá bioquímica, bota lá, não sei os nomes dos remédios, eu acho muito difícil esse negócio lá. E aí, quando a gente fala isso, a gente pensa num novo racional de direito público, que não é aquele racional imperialista de administração pública é aquela que tem prerrogativas, isso é que caracteriza os contratos administrativos, o desequilíbrio natural em favor do poder público, a supremacia do interesse público. Me parece que esse é um elemento que continua no direito administrativo e não tem como a gente abrir mão disso. Mas a gente precisa também pensar em novos instrumentais. Falei para caramba, falei que ia passar a palavra para a Karen, já tem Não, uns eu 10 já minutos. ia te atacar aqui, já ia te E agora eu pegar a te tua passei. respiração. Eu estava cuidando da tua respiração. Sobre a questão de adoção de bens públicos, a gente tem uma prática já bastante consolidada em Porto Alegre de adoção de praças, né? Então, Legal. isso é bastante consolidado e mais recentemente, para viabilizar a participação do cidadão na vida da cidade, adotou a possibilidade de designar prefeitos de praças, que são pessoas assim que ficam Yeah. pro bono, né, cuidando e vigiando assim a praça e a sua boa manutenção. E também com relação a essa questão de equipamentos, eu lembro que ocorreu já esse tipo de adoção de estação do nosso trem de superfície, que é o chamado Transurb, que é uma empresa federal, e que ele passa por diversas cidades da região metropolitana. Então, próximo a uma faculdade privada, a estação foi adotada por aquela faculdade e recebeu. Acredito que hoje já não tenha mais esse nome, porque já mudou muita coisa na faculdade, mas tinha então a estação Uniriter, que era no bairro dessa cidade da região metropolitana onde ficava a faculdade. Então, tem essas aproximações e tem essa prática. E se não me falha a memória, mas aí eu não participei disso, havia uma proposta dos estudos na reconstrução de abrir também a possibilidade de particulares contribuírem para a reconstrução de espaços públicos danificados pela enchente. Não sei nas cidades menores se isso estava sendo buscado, mas eu acho que é salutar. E muitas cidades pequenas, às vezes, têm grandes empresas, né, onde isso é importante, que a empresa, claro, dá muitos empregos. Se ela não foi atingida e ainda tem algum recurso, dela poder contribuir, né? Acho bem representativo, tanto da questão até mesmo da participação, né, nas atividades, entender que
que a economia não é dissociada. Claro que o particular ele tem um proveito disso também, né? Porque no momento que aquilo está reconstruído, a economia volta a se movimentar em benefício dele, beneficia todo mundo. Né? Mas era essa a minha participação aqui, que tu estás aí no comando hoje, Thaís. Adorei, adorei. E fico triste por eu não ter te passado a palavra logo no início, mas acabou que a gente fez um match no momento que funcionou super bem. Adorei conhecer esses exemplos. Eu acho que isso. Você vê que cada vez que a gente vai participar desses debates, a gente sai aprendendo mais, né? E mais um aprendizado de mais exemplos que vão me enriquecer para conseguir, quando tiver um bate-papo em outro lugar, a gente conseguir trabalhar também com esses exemplos. E fico muito feliz de exemplos bem-sucedidos e exemplos que vão ser replicados agora no momento de reconstrução. E quando a gente fala desse momento de reconstrução, e aqui eu vou na linha de encerramento dessa parte específica que eu falei desse texto, me parece que a gente tem que ter esse princípio da solidariedade também, a gente já falou entre União, Estados e município, e entre estados, e agora me parece que é entre os poderes também. A gente tem o duodécimo, que é previsto constitucionalmente e precisa garantir para a gente ter um federalismo, um equilíbrio entre os poderes, mas me parece que, em situações excepcionais, faz total sentido também que o duodécimo ele possa ser objeto de doação por aquele ordenador de despesas para poder permitir uma reconstrução de uma área essencial. Eu sei e vi algumas fotos bem impactantes de que a própria estrutura do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, ficou altamente comprometida em relação às chuvas que aconteceram, mas me parece que a gente tem áreas que foram totalmente devastadas, né? Então, acho que faz sentido também entre eu simplesmente reconstruir uma área que vai servir de um plenário e entre botar alguém para poder ter um teto de abrigo. Me parece que numa ponderação é possível que se faça a eleição por fazer uma transferência, abrir mão de duodécimo para poder fazer uma política pública que tem uma necessidade inerente a direitos fundamentais. Me parece que essa é uma estrutura que faz sentido. Diga lá, cara. Não, inclusive dessa questão de participação de outros poderes e a questão do duodécimo, a gente teve também a iniciativa do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que fez um repasse bem significativo em prol da reconstrução. Legal, olha que legal. E aí a gente começa a entrar na improbidade. Esse ordenador de despesa, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ele pode ser responsabilizado por abrir mão de verba pública? Guarda essa informação que a gente vai trabalhar com ela depois. Me parece, já antecipo, que não dá para você ter essa visão. Não dá para a gente ter um direito administrativo sancionador como um primeira ratio, assim como o direito penal. Mas você queria falar, o Karen pode falar? Não? Mas guarda essa informação. E aí a gente vai, como eu tinha me comprometido, numa linha de encerramento. Quando a gente fala sobre a criação de um fundo nacional, e foi essa a proposta que a gente fez lá nesse texto, é para poder unir todo esse pessoal aí. Olha, eu preciso ter uma estruturação entre os poderes para eles poderem alocar recursos e não serem responsabilizados por essa eleição. Eu preciso ter a participação do privado e eu não estou transmudando em fazer doações em campanhas eleitorais de pessoas jurídicas, eu estou aplicando o princípio da solidariedade, eu estou aplicando entre os estados a possibilidade de doação. Eu estou pensando em criar um grande fundo nacional com uma governança em que, para lidar com uma situação, vai precisar de um New Deal de investimentos. Por óbvio que a União Federal ela é naturalmente a maior vocacionada a fazer esse tipo de repasse voluntário. Mas será que a União ela vai conseguir dar conta de tudo ou a gente vai precisar pensar de mecanismos para conseguir fazer isso? Me parece que a gente
tende a concluir que a gente vai precisar de mais mecanismos para conseguir gerar esse processo de reconstrução do Rio Grande do Sul. E quando a gente fala isso, a gente não está falando assim, a União não precisa fazer mais não que a gente está agora conseguindo. Não, é para poder você não ficar no subjetivismo de falsas memórias de naquele um tempo, o pessoal esquecer e falar assim, não vamos passar dinheiro para o Rio Grande do Sul, não, já tem outra coisa que aconteceu aqui que eu vou precisar garantir, que Deus quiser não tenha outro desastre como esse teve há um curto espaço de tempo, mas me parece que a gente precisa lidar com as circunstâncias. Eu vou falar do exemplo aqui do Rio de Janeiro. A gente teve alguns problemas de chuva. Petrópolis é um caso clássico, Morro do Bumba, em Niterói, é um caso clássico. A gente teve as chuvas da Baixada Fluminense, a gente teve a região de Nova Friburgo, que ficou totalmente desconstruída. Então, exemplo não falta, infelizmente, exemplo não falta. E o que a gente teve de postura? No final das contas, quando passavam alguns anos, os gestores acabavam sendo responsabilizados porque eles tinham autorizado que fosse feita uma contratação emergencial e não teve cotação de preço com 3 fornecedores. Será que você tem tempo para fazer isso? Será que você não reclama a urgência? E aqui eu não estou falando para a gente ir na informalidade, não. A gente sabe que quando tem muita gente da residência, quando vai analisar lá, tem que ter cuidado, porque o CPF também fica vinculado. Lógico que a gente não vai ser responsabilizado por decisões políticas e muito menos por decisões técnicas, mas você vai analisar lá se estão preenchidos os requisitos legais para uma contratação direta. E aí isso com aquela pressão de precisa sair para ontem, né? O prazo é sempre ontem ou anteontem, nunca é um prazo assim de não, pode seguir o prazo regulamentar de 30 dias para parecer jurídico. Sempre é muito urgente, e em especial numa situação de urgência como a gente vivencia. E aí, quando a gente está falando isso, a gente está falando de uma necessidade de conseguir que esses fundos eles deem segurança jurídica na gestão e aplicação desses recursos, me parece como uma participação também dos órgãos de controle, uma governança compartilhada. E aqui vocês vão falar assim, uai, mas não pode, o MP não pode agir como consultivo, o Tribunal de Contas não tem função consultiva, a gente sempre analisa posteriormente. A gente já relativizou tanto o conceito, né? A gente já falou em relação à doação de verba orçamentária de outros entes para outros entes, a gente já falou em relação a duodécimo. Será que a gente, numa situação excepcional como essa, a gente não justifica também uma atuação preventiva dos órgãos de controle, inclusive na linha do que já vem sido defendido há muito tempo na doutrina, que a gente não tem um engenheiro de obra pronta para falar assim, não, eu teria feito diferente. Ou então aquela visão de retrovisor de falar assim, mas por que não esperou que sabia que ia parar de chover daqui a um tempo e aí dava para fazer a contratação sem ser emergencial? Olha quanta coisa que a gente consegue problematizar em relação a uma vivência que a gente está com a memória fresca. A gente está falando de um evento climático que aconteceu há menos de 2 meses atrás, se eu não estiver enganada. E quando a gente fala isso, o que a gente coloca na nossa cabeça? Será que daqui a 5 anos todo mundo vai ter fresco isso na cabeça? Será que os órgãos de controle vão ter isso fresco na cabeça? Será que a gente não vai esquecer que justificava, por exemplo, na pandemia, pagar R$ 30 no álcool em gel, porque a gente estava num momento em que não sabia qual ia ser a demanda e qual ia ser a disponibilidade de demanda para aquilo? Então, tudo isso a gente tem que ter a nossa experiência acumulada em relação a vivências que já tivemos num período democrático dos últimos 10 anos e extrair o que a gente pode melhorar, o que a gente pode ganhar de eficiência nesse momento. Me parece que uma governança desse fundo seria interessante para você poder reunir, gerar investimentos e gerar uma ação que não simplesmente seja uma de responsabilização de controle a posteriori, mas a gente conseguir ter um processo de tomada de decisão que leve em consideração as dificuldades reais dos agentes públicos. E aqui, quando a gente fala isso, a gente vai remeter lá para a LINDB, para a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, nossa lei que foi da 13.655. Quando a gente fala isso, a gente precisa pensar
que a gente não tem uma necessidade de usar sempre a mesma resposta quando a pergunta é diferente. A gente precisa adaptar a nossa resposta à ação administrativa, à resposta jurídica para a necessidade do caso concreto e ter uma colaboração entre os atores, um diálogo entre os poderes, um diálogo entre os agentes de controle, para a gente conseguir atingir os melhores resultados, dado o caso concreto que nos é posto em evidência. E aí eu entro efetivamente na ação de improbidade administrativa. Quando a gente fala em relação a, olha, a gente consegue ter como resposta sempre o direito administrativo sancionador? Será que a primeira ratio do direito administrativo precisa ser a sanção? E aí, mais uma vez, a gente começou esse encontro falando do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. Será que a gente não tem que pensar que a sanção não é um fim em si mesmo, na linha do que o professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto sempre defendeu? A gente precisa ter aquelas finalidades que o direito penal também trabalha, né? Não vou me arriscar nessa parte, e observar que a gente consegue ter, sim, outras respostas à prima facie do direito administrativo e usar o sancionador como a última ratio. Me parece que agora não é simplesmente você falar uma cultura de impunidade, de falar, não vou apurar a responsabilidade, por que o Guaíba não fez a obra tal, por que não teve a operação tal, por que não funcionou. Parece que existe um momento oportuno para fazer isso, mas me parece também que os esforços têm que ser concentrados para a gente conseguir fazer uma reconstrução e que a gente consiga fazer isso de maneira mais otimizada. A gente tem aqui vários residentes, procuradores, a gente tem várias pessoas que participam do sistema jurídico de prestação de assessoria jurídica. Vocês devem estar com demanda pra caramba, né? Desculpa a informalidade. Deve ter coisa para que vocês estão aqui conversando comigo, mas vocês devem estar pensando assim, nossa, mas não para de chegar processo lá na minha caixa. Eu tenho que fazer um monte de parecer. Mas quando a gente fala diante desse cenário, será que a gente ficar focando em esforços de responsabilização nesse momento, será que é o ideal? Será que a gente tem que dar conta de reconstruir e depois a gente para e pensa? O prazo prescricional está aí para isso, né? Não é para você gerar impunidade, mas para você poder ter esse, ufa, dei conta, tirei a água daqui do. E aqui esse exemplo da água é muito ruim, né? Mas tirei a água daqui, estou com a água aqui. Agora eu posso pensar: o que deu errado? O que não funcionou aqui? O que aconteceu, o que eu posso fazer para que isso não aconteça de novo? Eu acho que essa é uma estruturação que a gente precisa ter muito clara na nossa cabeça e, com isso, a gente conseguir atingir maiores resultados. Quando a gente fala em nova lei de improbidade administrativa, e aqui eu vou usar propositadamente a 14.230 como nova lei de improbidade administrativa, porque minha ideia é o seguinte: quando a gente muda lá, vamos pegar um exemplo que pelo menos para mim é muito distante. O Código Comercial. Quando você muda o Código Civil para tratar de direito da empresa lá nos seus normativos, você fala assim, eu estou eternamente falando que a LUG, a Lei Uniforme de Genebra, em matéria de cheque, ela continua vigente, eu fico falando isso, ou eu falo que, assim, olha, eu tenho dispositivos da LUG que ainda são aplicáveis em matéria de cheque. E a gente fala isso, né? A gente fica toda hora falando, não, é o novo código, é a LUG e o Código Comercial reformou a LUG. Por quê? A gente tem novos racionais, teoria da empresa, não é teoria do comércio mais. Me parece que hoje a gente tem um novo racional em matéria de tutela da probidade administrativa. O que a gente tem de racional hoje? A gente tem a sanção como primeira opção? Ou a gente tem vários instrumentos lá pensando em relação a você evitar, de você prevenir a ocorrência de alguma irregularidade? A gente tem o erro tido como tutelável de improbidade administrativa, e aqui não um erro grosseiro, né, que configura dolo, mas o erro, a gente tem a tutela do erro
E aí o professor Celso Antônio Bandeira de Mello ele vai falar o seguinte: o que é o ímprobo? O ímprobo é o devasso da administração pública. Ilegalidade não pode ser sinônimo de improbidade. Ilegalidade com um elemento volitivo específico é que justifica você ter uma responsabilização por improbidade administrativa. E quando a gente dá essa resposta do ordenamento jurídico, a gente está reconhecendo um dado humano. Qual é esse dado humano? Que o ser humano é falível. Aquela máxima de só erra quem trabalha. É diferente de você errar dolosamente. E aí, por isso, a gente tem a 14.230 falando assim: olha, eu não posso ter improbidade administrativa culposa. Eu não posso ter improbidade administrativa por violação a princípio, sob pena de eu não conseguir fazer a individualização da conduta, sob pena de eu gerar uma responsabilidade próxima de uma responsabilidade objetiva. Quando a gente fala isso, a gente precisa entender qual é o momento que a gente vivencia em matéria de direito administrativo sancionador. É o momento em que a gente pensa que é fundamental a gente ter as garantias processuais como forma de legitimação da sanção. Então, eu tenho a presunção de inocência e eu tenho a ideia de que eu tenho a retroatividade de leis mais benéficas e é aquela mitigação que o Supremo Tribunal Federal se encaminha, já se encaminhou, já decidiu, né, no nosso julgamento recente, e agora a gente continua esse julgamento com alguns ministros já abriram, já declararam voto. Pode falar, Karen. Eu tenho uma pergunta aqui no chat que tem a ver exatamente com esse ponto em que o Lucas está falando da recente decisão da primeira turma do STJ, do informativo 809, que entendeu possível a aplicação da 14.230 aos processos em curso com relação ao dolo específico, né, para a configuração do ato de improbidade. E aí ele disse assim: gostaria de ouvi-la sobre a importância dessa decisão, visto que se relaciona com o relevante tema 1199 do STF. A professora considera que esse novo entendimento do STJ contribuirá para uma maior efetividade do sistema atual de combate à improvidade, principalmente no que tange à necessidade do dolo específico? E aí eu queria fazer uma provocação aqui, queria fazer o papel do advogado do diabo. Porque, né, tu tá falando nessa linha de que, olha, não temos que partir primeiro para a sanção, a gente tem outros instrumentos e tudo mais. Mas, por outro lado, se a gente pega, por exemplo, sei lá, uma coisa que aconteceu mais antigamente, questão do Código de Trânsito ou da obrigatoriedade do cinto de segurança. Sem colocar uma punição, sem mexer no bolso, as pessoas talvez não tivessem instituído como hábito até usar o cinto de segurança. E a gente tem muito talvez uma cultura de só tentar prevenir aquilo que a gente sabe que vai ser punido, sabe? A questão de beber álcool ou não beber, porque sabe que vai ter uma Lei seca. tem a lei seca e tudo mais. Então, em que medida realmente a gente tem que partir para esse raciocínio que estimularia realmente o agente público a agir sem tanta preocupação, mas, por outro lado, talvez facilitaria muito a vida do mal intencionado? O que é melhor culturalmente, o que é melhor para a sociedade e o que a gente tem visto, ou será que já dá para a gente ver algum reflexo concreto da mudança da lei de improbidade e que beneficiou, digamos assim, aqueles que estavam sendo responsabilizados só por culpa?
Adorei a pergunta, tanto sua quanto do Lucas. Então, vou responder em tomos. Vou tentar que foram duas questões muito bacanas. E eu não vou esquecer de você, Lucas. Se eu esquecer, pode me interpelar aqui, que eu volto ao tema. Mas vou começar do final. Vou começar da provocação que a Karen me fez. Thaís, olha só, a gente chama de Operação Lei Seca. E eu não sei se acho que também aí vocês chamam de Operação Lei Seca, né? Então, beleza. Acho que é a política pública nacional. Aqueles balões, né? E o pessoal com deficiência fica lá para mostrar o quanto que é grave eles terem a consciência de que não pode fazer diferente, que não pode beber e dirigir. E aí esse exemplo ele é muito elucidativo, porque você tem penas graves, né? Você pode ter repercussão. Eu não sei muito essa parte não, tá, Karim? Vai me ajudando aí. Eu não bebo, e aí também eu bebo, para dizer que eu não bebo, eu só bebo assim, um vinhozinho quando eu vou aí em Porto Alegre, quando eu vou em Gramado, aí eu pego um vinhozinho. Mas fora isso, eu não tenho, não acho gostoso. Eu gosto de Guaraná, gosto de coisas muito doces. E aí, quando você vai para a realidade, você vê um impacto muito grande, né? E vamos pensar numa visão de retrovisor, como a gente tinha proposto para o nosso agente de controle, vamos a gente também fazer uma visão de retrovisor. A primeira resposta que se tentou foi fazer esse direito penal de você beber e dirigir, da repercussão penal. Dá repercussão penal, não dá beber e dirigir? Acho que dá, né? Tá. Beleza. E aí, quando não teve um movimento anterior, há quanto tempo que a gente está nesse não bebe, beber e não dirige, se beber não dirige, há quanto tempo que a gente está falando de carona solidária, há quanto tempo que a gente está lá no passado falando sobre a importância de você ter um direito que realmente dê conta dos problemas sociais, bebida e trânsito sempre foi uma combinação explosiva. Quanto que a gente teve de incremento de acidentes com essa combinação? Então, a gente chegou e aplicou o direito penal de primeira? Não, né? A gente teve Não, todo primeiro era a aí, multa, né? era a multa, e aí várias campanhas publicitárias de botar. Eu lembro daquelas campanhas que botavam assim, de repente, estava assistindo lá a tua novela, aí daqui a pouco vinha aquela propaganda e pô, vinha dois carros batendo. E aí, para assustar mesmo, para poder chamar a atenção para o comercial, falar assim, ó, cara, não é para fazer dessa forma. Cigarro também, lembra quando antes permitia as campanhas publicitárias? As mocinhas, elas eram aquelas que. As mocinhas, não sei, mas, assim, mas a menina estilosa é aquela que fumava. O ator que era o galã do cinema era aquele que fumava cigarro. E aí, na campanha do cigarro, o que foi feito? Você criminalizou o cigarro? Hoje, os jovens que estão aqui, a grande maioria, normalmente, acho que hoje não é cult fumar, não é? Galera bebe pra caramba, né? Mas normalmente, estou falando vocês especificamente, mas usualmente hoje a galera não fuma. Usualmente, acho que não é uma tendência dessa geração. Não sei qual é a letra dessa O filho geração, porque vai eu não fazer tenho. 9 anos, ele acha estranhíssimo quando ele vê uma pessoa fumando. Nossa, mamãe, aquela pessoa ali tá fumando. Não é? E aí a gente criminalizou? A gente não criminalizou, mas a gente teve aqui uma mudança de comportamento, seja porque você incentivou as grandes produções de mídia, você não vê mais o cara que está estreando a novela, você não vê mais o cara lá na novela fumando. Não é um estilo, ele não está tirando onda fazendo isso. E aí você vai ver um outro cenário também. Você não vai ver grandes produções cinematográficas com a pessoa fumando. E aí mais, você vai pegar a embalagem de cigarro, e é uma discussão muito rica, que eu não vou adentrar agora, com a obrigação de fazer contra-propaganda, aquelas imagens fortes, lembra? De uma pessoa com uma situação muito debilitada. Então, aquilo ali tudo, a gente não precisou usar do direito penal. Inclusive, acho que hoje o Supremo vai começar a julgar a questão da descriminalização das drogas. A gente teve uma resposta legislativa diferente no caso de beber e dirigir, a gente teve uma resposta de comportamento de política pública diferente em relação
ao consumo de cigarro, e alguém colocou aqui em relação ao fumo de pendrive, que tem efeitos piores do que o tabaco, né? Tem estudos já falando sobre isso, e a gente vai precisar de uma política pública também para conscientizar essa geração, não sei se é ZW, já me perdi nas letrinhas, não sei nem mais qual geração que eu sou, já é muita letra. O número já me dificulta, agora as letras também estão me dificultando com esse negócio de gerações. Quando você fala isso, o que você tem que pensar? Será que eu ter uma resposta sempre igual para contextos diferentes funciona? Eu ter a mesma resposta quando as perguntas mudaram? A gente tinha uma pergunta que era a pergunta lá relacionada à bebida e trânsito. Tive uma resposta que houve um encaminhar de políticas públicas, houve uma análise de políticas públicas em que eu comecei com um comportamento, e aí, lembra? Até na questão da bebida, eu não cheguei direto criminalizando. Quanto que a gente ficou um tempo investindo em relação a ver a política pública mais adequada? E na questão do cigarro, eu tive um outro tipo de política pública que funcionou. Então, é da natureza da política pública você avaliar o contexto e aí, com isso, você ter a melhor resposta que você entende naquele momento. E aí, quando você fala isso, vamos ter uma visão também agente de retrovisor. A gente teve o 8429 de 1992, contexto que Collor, empichado, a gente teve o contexto de quê? A gente teve o escândalo dos anões do orçamento, a Constituição Federal reclamava uma lei de tutela da probidade administrativa no âmbito infraconstitucional, ou seja, um momento político que necessitava que você tivesse uma política pública, tivesse um direito sancionador forte na tutela da improbidade administrativa. E aí guarda esse forte entre aspas. Ou seja, eu tinha um escândalo orçamentário, depois vocês dá uma bugada lá do que é o escândalo dos anões de orçamento, senão a gente vai ficar um tempão aqui nisso. Mas a gente tinha isso, e a gente tem um cenário assim, de falar, olha, eu preciso ter uma lei de improbidade administrativa em que os tipos sejam abertos, em que eu fale que pode ter improbidade por violação a princípio, eu posso ter improbidade na modalidade culposa, eu posso ter uma abertura por ausência de previsão na legislação em que o bem de família do ímprobo ele não é guarnecido, por conta de uma interpretação jurisprudencial do STJ, a gente caminhou nesse sentido. A gente teve uma interpretação de que os requisitos autorizadores da tela antecipada, eles não precisavam ser demonstrados num caso de se tratar de improbidade administrativa, porque existia uma presunção de ocorrência de ter esses requisitos. E aí, quando a gente fala em relação a esse tema, a gente vai caminhar também numa via de análise de consequência. De 1992 até 2021, o período de aplicação exclusivo da 8429, a gente teve uma melhora na qualidade da probidade administrativa? E aí não vamos analisar subjetivamente, não. Quais foram os resultados que a gente teve em matéria de tutela? Eu vou dar um exemplo aqui do meu Rio de Janeiro. Meu Rio de Janeiro, os governadores ou morreram, e aí vias naturais, né? Não foi por improbidade, ou morreram os últimos governadores, ou foram presos, ou foram empichados. Será que a gente realmente tinha uma lei que em 2020 estava espraiando os melhores efeitos? De repente, lá em 1992, é aquela ideia que o ministro Luiz Roberto Barroso fala do pêndulo. Tem momentos de políticas públicas que o pêndulo ele precisa ir muito forte e que você tem um escândalo que precisa ter uma resposta legislativa à altura. E aí depois o pêndulo ele vai para um extremo oposto e até que ele chegue numa zona de equilíbrio. É a mesma coisa em relação ao controle judicial de políticas públicas e me parece que na tutela da probidade administrativa. O pêndulo, eu não estou falando para a gente fomentar a cultura da impunidade. Não estou falando para a gente, com isso, chegar e gerar um enfraquecimento, como alguns falaram,
enfraquecimento da tutela da probidade administrativa com a 14.230. Me parece que a 14.230 ela propôs um novo racional. Em vez da gente chegar simplesmente e pensar de sanções única e exclusivamente como uma única resposta, a gente entra também no exemplo da Karen. A gente vai falar que é importante, sim, ter a sanção, mas quando eu percorri o inter todo de tentar ter outros meios de gerar conformidade em relação a políticas públicas. Isso é importante para a gente ter na nossa cabeça, porque qual é o custo de aplicação de sanções? A gente normalmente tira um agente político de participar de um pleito eleitoral, uma das vezes consequência suspensão de direitos políticos, então não se torna alistável. A gente tem uma série de consequências no plano também de aplicação das empresas, uma vez que você, com a aplicação de multas, elas tendem a gerar uma diminuição da, das pessoas, do número de empregos gerados, e com isso uma diminuição das atividades produtivas, gerando uma diminuição na arrecadação tributária pela circulação de impostos. Agora, eu nem sei mais se eu posso falar disso, porque teve a reforma tributária, né? A reforma tributária deu uma mexida aí completa, então não sei mais se esse exemplo vai perseguir, mas como ainda ela está entrando em etapas em vigência, eu acho que dá para a gente chegar e ter esse exemplo por algum tempo ainda. Quando a gente está falando disso, me parece que, a gente não teve um resultado que era esperado da tutela da probidade administrativa com base na aplicação da 8429 ao longo do tempo, e mais, me parece que a gente fomentou algo que é importante a gente dedicar um pouquinho de estudos, que é o direito administrativo do medo. Nosso querido Rodrigo Valdes publicou já a obra em terceira edição pela Revista dos Tribunais, falando sobre esse tema que é tão importante. Será que a gente não está com essa cultura de sanção como primeira rácio? A gente gerar um apagão das canetas, como a expressão que o professor Carlos Arissante, professor da FGV de São Paulo, tão bem colocou e desenvolveu em relação a esse tema? Será que a gente não gerou o dorme bem quem indefere, expressão do nosso saudoso professor Marcos Juruena Vilela Souto? Porque é muito fácil você falar, não, não pode. Ah, não, não pode. E o que eu consigo fazer? Então, o que o sujeito que está diante de uma ação de tutela da coisa pública, o agente responsável, o ordenador de despesa, aquele fiscal de contrato, ele precisa decidir e não ficar com medo de daqui a 20 anos ele ser responsabilizado por alguma questão que foi colocada em julgamento. E aqui, quando a gente fala desse tema, o que é importante? Sim, os tribunais de contas vêm reconhecido em sua jurisprudência, no sentido de que o elemento tempo é um elemento que prejudica a ampla defesa efetiva, porque você tem a dificuldade de exercer o contraditório, por consequência, a ampla defesa, pelo transcurso de tempo. Então, esse dado ele precisa ser um elemento importante. Gastei um tempinho respondendo a Karen. Vou devolver a palavra para ela, mas não esqueci, Lucas, da sua provocação e vou voltar a ela, que eu considero muito importante. Isso eu só queria complementar, talvez falando de outra forma, que talvez a gente devesse mudar um pouco a lógica e ao invés de partir para o sancionamento radical, para medidas intermediárias, como aquele amparo, digamos assim, não seria amparo, mas talvez aquela vigilância mais proativa dos órgãos de controle, né, mais ou menos simultâneo à adoção das medidas administrativas, para que possa haver uma correção do rumo antes que haja algum prejuízo, alguma violação à probidade administrativa ou à moralidade, enfim, a outros princípios. E me parece bastante sensato, porque nós tivemos realmente, como tu comentaste, muitos danos
porque no momento em que eu tiro governantes, pode até ser que eles tenham sido realmente ensejadores de muita irregularidade, mas eu crio uma instabilidade política, eu crio uma série de problemas para a continuidade dos serviços daqueles que estão nos escalões mais abaixo e até mesmo da estrutura administrativa ordinária, daqueles que estão permanentemente na administração. E então há um prejuízo e a gente acaba gerando, levando esse prejuízo para as empresas, como tu disseste, para toda a economia e até mesmo para aquele, a gente vê muito isso na realidade, na administração pública, e eu vejo mesmo isso no município, a questão de medo de ser fiscal de contrato, fiscal de serviço, fiscal de obra. Porque, e se caçarem um dia minha aposentadoria, porque eu deixei passar alguma coisa. Porque, como diria Mário Quintana, eles, quer dizer, o pessoal, os eleitos passarão, nós passarinho. Quer dizer, nós ficaremos aqui na administração e o problema pode repercutir de forma dura para a gente. Então, eu acho bem ponderada essa tua colocação. Eu também concordo bastante com ela. Eu já queria que a gente passasse, então, para a questão do Lucas, porque também a gente tem a Juliana perguntando um pouquinho mais sobre o que tu achaste das questões envolvendo a retroatividade da lei, né, e os resultados disso, né? Mas aqui o Lucas, só para a gente recuperar, tá aqui então, ele estava perguntando sobre a aplicação da 14.230 nos processos em curso com relação à exigência do dolo específico, isso casa com a pergunta da Juliana. Obrigada, eu tô gostando que o pessoal tá animado pra gente dialogar, porque esse negócio de eu ficar falando aqui sozinho é muito chato. O legal é assim, vai trocando ideia, vamos pegando, eu acho que é assim que a gente constrói conhecimento, e eu aprendo muito quando vocês me propõem para, pô, você pensou nisso? E aí, o que você acha? Primeiro, aplicação dos processos em curso. Vamos voltar um pouquinho em relação a dolo específico e dolo geral? Uma preocupação que eu tenho. A lei, ela não foi clara. Me parece que ela não foi clara, tanto que a gente tem defesas doutrinárias importantes, defendendo dolo específico e defendendo dolo genérico. E aí, quando a gente fala isso, a gente vai ter uma primeira corrente que vai falar assim, olha, quando a gente tem uma exigência de dolo específico, e a lei fez em alguns momentos, a 14.230 fez em alguns momentos, quando ela queria falar dolo específico, ela falou. Então, não existe palavras em vão. E também não existe um silêncio eloquente nesse caso. Nesse caso, o que a gente vai ter? Quando a lei exigir em algum determinado momento um dolo específico, ela vai falar. Quando não falou, é porque ela aceitou o dolo genérico. Essa é uma primeira corrente doutrinária. E a outra vai falar assim, olha, quando a lei fala em dolo, em relação ao sistema de responsabilização, a gente precisa ler a 14.230 à luz da 13.655, que é a nossa lei de introdução às normas de direito brasileiro. E na época que eu estudei era LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, e aí a 13.655 botou, não é só o Código Civil, é as normas, são as normas de direito brasileiro. E aí quando a gente fala isso, o que a gente tem que falar? O administrador, ele pode ser responsabilizado por qualquer coisa? O agente público, ele pode ser responsabilizado por qualquer coisa? E aí o nosso legislador falou assim, por erro grosseiro. E aí vocês vão falar assim, caramba, pega um conceito jurídico indeterminado para reportar outro conceito jurídico indeterminado. E aí, não, mas o Tribunal de Contas da União, ele se manifestou, o que é erro grosseiro? É aquele que não é cometido pelo homem médio. Cric, cric. Que raios é esse homem médio? É aquele que mede 1,57 igual a Thaís? É aquele que. Aí a doutrina vai falar, não, é aquele que é o conhecimento daquele momento, daquele caso concreto. E aí a gente vai ficar para a grande resposta do direito que a gente sempre dá, que é depende, né? Quantas vezes alguém vem um administrador perguntar para a gente, olha, eu posso ter essa medida aqui, eu posso autorizar esse termo aditivo aqui,
E olha que dificuldade que está por trás dessa circunstância fática aqui. E aí você vai olhar se pode, se não pode, e aí você vai entrar no caso concreto. Me parece que o regime de responsabilidades dos agentes públicos, com base na 13.655, com base na 14.230, ele vai muito por essa lógica da gente analisar o caso concreto. De repente, você vai ter uma consequência muito fácil de falar assim, olha, estou comprando caneta Bic. Caneta Bic e não escolhendo marca, né? Mas caneta esferográfica de corpo transparente. Quando você está comprando lá para administração pública, você não pode escolher marca, mas você sabe que uma caneta esferográfica de corpo transparente, ela, em geral, vai custar por volta de R$ 1, R$ 2. Se alguém colocar numa planilha orçamentária para você R$ 200, todo mundo aqui vai falar assim, não, isso daí não pode. E aí vocês vão falar assim, Thaís, o precedente que tem nos tribunais de contas é que a gente não tem que se imiscuir em planilha orçamentária, a gente é responsável só pela parte jurídica, a gente não tem que olhar e ter conhecimento sobre planilha. Sim, mas será que custar uma caneta Bic R$ 200, será que não é qualquer homem médio, independente da qualificação, ele não consegue perceber? Parece que sim, né? E aí a gente pegou um exemplo fácil. Aí vamos dificultar um pouco o exemplo. A gente vai pegar uma retroescavadeira. Deve ter um monte aí de retroescavadeira operando para poder fazer a reconstrução. Você sabe qual é o valor da retroescavadeira? Eu não faço a menor ideia. Eu não sei se R$ 10 é caro, eu não sei se R$ 1.000 é superdimensionado, se é sobrepreço, eu não sei se R$ 10 é inexequível, eu não faço a menor ideia do que é retroescavadeira. E aí eu, com a minha formação jurídica, eu preciso saber? Não preciso saber, porque isso é eminentemente técnico. Agora, o exemplo da caneta Bic. Eu preciso ter formação para saber? Não, porque todo mundo sabe, é de conhecimento comum. Então, me parece que esse tipo de situação, a gente chama de distinguish, né, no direito processual, aqui, nesse caso, a gente tem que aplicar um distinguish também. E a gente ter cuidado quando a gente vai lá dar uma manifestação jurídica nesses processos licitatórios. Botar aquela observação de que, olha, esse parecer é sob o viés estritamente jurídico, não se adentrando a questões técnicas. Normalmente a gente não bota algo próximo a isso, de uma frase inicial. Quando a gente coloca isso, a gente tem que levar em consideração que eu não tenho que saber o preço da retro, eu não tenho que saber o preço da escavação manual, eu não preciso saber esse tipo de coisa e eu não posso ser responsabilizado por algo que eu não tenho obrigação de fazer. E aí eu vou voltar para a pergunta do Lucas, que ele fala assim, ô, Thaís, você acha que, então, no final das contas, você fez essa volta ao mundo aí, no final das contas, o dolo é genérico ou dolo específico? Eu não tenho uma frase muito bacana de um autor chamado Flávio Amaral Garcia, que escreve muito sobre a parte de licitações e contratos, é procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro, em que ele fala o seguinte, olha, o que a gente está escrevendo em relação a licitações e contratos administrativos, a gente está escrevendo a lápis, porque a gente vai ver como vai ser a interpretação. A lei, ela não nasce pura, ela não nasce pura ruim, né? Ela não nasce pura e simplesmente para aplicação. A lei nasce e vai ser resultado das práticas administrativas, da interpretação dos órgãos de controle, assim como também da interpretação do nosso judiciário. E quando a gente fala isso, me parece que também em matéria de improbidade administrativa, a gente tem algumas posições que não podem ser definitivas. E essa questão do dolo, Lucas, parece que você antecipou. Eu tendo a concluir que a gente só tem necessidade de ter dolo específico quando a lei o colocou a expressão dolo específico. Senão, a gente pode imputar por responsabilidade dolo genérico. E aí você atentou para uma segunda preocupação que eu tenho também, que é a seguinte: a gente não pode transmudar dolo genérico com culpa grave. Acho que isso é uma tendência que muitos órgãos de controle fazem. O direito penal ele tem um desenvolvimento intenso em relação a esse tema.
me parece que hoje a gente ainda não consegue ter uma definição muito clara no direito administrativo. O pessoal fala que tem alguns temas que estão em busca de autor. Eu acho que esse tema é um tema que está em busca de um autor, em especial com a 14.230. Então, se vocês tiverem, não sei se vocês têm que fazer trabalho de conclusão de curso, se tiverem, acho que é um belo tema para ser trabalhado. E me parece que a gente precisa ter isso em mente. A ideia de que, olha, a melhor resposta que o nosso legislador deu foi em relação a dolo genérico. E isso não pode ser objeto de interpretação jurisprudencial para transmudar para conceito de culpa grave e você gerar uma modalidade culposa através da via jurisprudencial. E aqui a pergunta da Juliana, que ela fala em relação à temática da retroatividade, né, Karen? Me corrija se eu tiver errado. Quando falou em relação à importância da gente verificar a aplicação da retroatividade para os casos em curso, tá certo? Isso. E aí, quando a gente fala isso, o que a gente tem que pensar? O Supremo fez uma cama de gato, né? Aquela cama de gato no sentido de confusão, né? Votos dispersos, cada um indo para uma linha interpretativa quando foi analisar aquela liminar e agora no julgamento definitivo. E a gente precisa pensar o seguinte: me parece que, em primeiro lugar, retroatividade. A gente tem um princípio máximo no direito penal extremamente consagrado, que é da retroatividade da lei mais benéfica. E aí alguns autores de longa data defendem o seguinte: olha, os princípios penais têm que ser aplicáveis ao direito administrativo sancionador, porque no final das contas a gente está aplicando uma sanção. Então, as garantias, os princípios norteadores do ordenamento jurídico precisam ter essa concepção. E aí, quando veio a 14.230, alguns falaram assim, mas pera lá, se você tiver uma aplicação de uma retroatividade irrestrita, você vai me gerar um problema danado. Por quê? Os prazos prescricionais, se eu tiver uma aplicação retroativa, eu vou gerar uma hecatombe jurídica de um monte de gente não poder mais ser responsabilizada. E alguns dos argumentos lá dos amigos curas foi falar assim, eu estou dando uma anistia às avessas. Eu estou dando uma anistia para uma série de pessoas que estão com processo de andamento. E aí, vamos pensar uma coisa? A gente fala muito sobre consequencialismo, em especial na prática do ato administrativo, né? Cada vez mais a gente tem a avaliação das consequências do ato, a lei de introdução às normas de direito brasileiro vai falar isso. E aí, o que a gente vai ter também? Processo de legística. Será que o processo de legística, a gente também não deve obediência na elaboração de um ato normativo primário de aplicação geral, a gente não tem que avaliar as consequências? Alguns falam sobre devido processo de elaboração normativa. A professora Ana Paula de Barcelos, na tese de titularidade dela, defendeu isso, de devido processo de elaboração normativa, em que você tem a governança democrática, um texto, um livro seminal do professor Cláudio Pereira de Souza Neto, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, e você tem também um outro viés, a ideia de você ter um processo de estudo para poder elaborar a norma. Aí vocês vão falar assim, viajou na maionese, o que isso tem a ver, no final das contas, com a aplicação da retroatividade e a prescrição nas ações de improbidade administrativa? Pessoal, tudo a ver. Porque será que quando a gente teve o nosso legislador, 14.230, ele avaliou o estoque que o judiciário tinha de processos em andamento? E será que ele verificou que efetivamente ele estava gerando uma anistia indireta? Será que a gente teve realmente essa preocupação? E parece que isso é o que legitima você eventualmente falar assim, não, tem que aplicar retroativamente mesmo, porque no processo de elaboração normativa estava lá sendo considerado o estoque de ações que estavam em andamento,
estavam levando em consideração a capacidade de decisão dos juízes, capacidade no sentido de número de decisões que deveriam ser feitas pelos juízes diante de uma iminência da ocorrência do prazo de prescrição. Me parece que isso não aconteceu, né? Me parece que com isso a gente gera espaço de decisão por parte do... Apareceu uma mensagem aqui, pessoal, falando que vocês podem não estar me ouvindo bem, porque eu posso estar com problema de conexão. Vocês estão me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo bem, só a tua imagem perdeu um pouquinho de qualidade. Todo mundo está me ouvindo bem? A Bruna tá falando que sim, e o Luiz Roberto diz que tá dando um lag. Acho que mas escuta bem. Estão escutando bem. É só que Muita coisa. Vai ouvindo, que de repente ouvir. Todo mundo, o pessoal tá ouvindo e só diz que deu um minutinho de interferência. Falha na imagem, A minha deu uma falha na imagem também. Deixa eu botar aqui, iniciar. Não tô te vendo, mas tô te ouvindo. Voltou. Voltou. Então vamos. Deixa eu ouvir. Vou tentar ficar parada, então, para vocês não ficarem achando que eu estou mexendo e eu ficar em câmera lenta. Quando a gente fala tudo isso, me parece que a gente gerou um espaço de decisão. Oi, Karen. Não, eu tava pensando sobre uma série de situações em que talvez houve essa preocupação do legislador, porque foram abusos, né, com relação à aplicação da lei de improbidade. E eu até lembro de um caso muito emblemático que levou ao suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, que teve um cenário meio de direito administrativo do medo e que talvez o legislador tenha se preocupado só com essa parte, não tenha se preocupado com a parte, digamos assim, da logística processual. O que isso ia impactar nos processos em andamento, na questão do prazo prescricional. Até anotei aqui o livro da professora Ana Paula, porque eu acho que é uma questão muito interessante mesmo. Obrigada por tu teres trazido essa linha de pensamento, da gente pensar na LINDB não só apenas para o administrador público, para quem está no executivo, mas também para o legislador. E que eu acho que é uma temática bem menos abordada do que a questão do executivo, de quem está na linha de frente, aquilo que a gente vê em termos de concreto. E nessa questão também que a gente estava antes tratando da contratação na emergência, e que é uma situação que a gente enfrentou no Covid, com questão de superfaturamento e questões importantes que podem vir agora, não só para Porto Alegre, mas para um monte de cidades atingidas, né? O número é absurdo aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos 497 municípios e mais de 300 que foram atingidos, né? É quase o estado todo. E aí a Aline, ela coloca assim, nesse tipo de situação, seria possível existir uma tabela padrão regional alimentada periodicamente para auxiliar os órgãos de controle em relação a custos? Eu até já daria uma prévia para a Aline, dizendo que o Tribunal de Contas do Estado, ele parece que ele faz isso. Eu só não lembro se a gente tem um acesso direto a isso. Não estou lembrada porque eu estou com um pouquinho o telefone aqui. Desculpa, desligar. Mas eu acho que nessa linha a gente pode conversar sobre a questão de existir já uma pesquisa prévia de preço, só que nem tudo a gente vai ter esse preço mapeado quando vem a emergência, caiu a emergência no colo, papum. Nem todos os itens que se está buscando para atendimento da emergência, a gente vai ter eles levantados, né? Eu acho que esse é um dos riscos a serem avaliados. Posso pegar o gancho na tua resposta à pergunta da Aline, Caio? Pode. O que me parece? Assim, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem os índices da EMOP, que é a nossa empresa brasileira de obras públicas. E a EMOP, ela tem uma tabela dos preços de
como você bem colocou, de alguns itens. Os itens são mais usuais. Então, galeria pluvial, hora de engenheiro, hora de pedreiro, ela tem isso estabelecido. Questiona-se porque, em alguns casos, fala-se que, por exemplo, o engenheiro não remunera pelo piso legal, então, assim, você vai ter uma tabela que já está defasada na origem, mas, enfim, existe uma tabela. E aí, o grande problema é equipamentos mecânicos. Equipamentos mecânicos, eles são muito específicos, eles não são os que a gente chama de itens de prateleira, em que você consegue ter simplesmente lá uma pré-fixação. Vai depender de uma série de questões lá para ele poder ser fabricado. E aí, com isso, você não consegue ter a resposta no EMOP. No caso que a gente teve de Nova Friburgo, vou pegar o exemplo deles, qual foi o grande problema? Tinha uma contratação emergencial, tinha preço EMOP, mas tem os itens que não estão no preço EMOP. E aí você tem que obedecer lá a exigência. Você consulta uma multiplicidade de cestas de preços, né? Você vai lá no Cipro, no Sinap, você vai buscando, se você não achar nada, nenhum contrato vigente, aí você aplica a pesquisa de mercado. E aí você pega no mínimo 3 cotações. Você pede para vários para ver se você consegue no mínimo 3. Num cenário de emergência, tem muita empresa que não dá preço. Porque ela fala, cara, minha logística para mandar a máquina para lá não justifica eu colocar o preço que eu colocaria normalmente para uma obra de uma situação que não é de calamidade. Então, a gente tem que levar em consideração essa circunstância fática de mercado também. E quando a gente está falando do exemplo do Rio Grande do Sul, qual a dificuldade de chegar maquinário aí que vocês estão? Eu acho que esse é um dado que simplesmente não pode ser ignorado. Precisa levar em consideração. Lógico que você vai falar assim, vou vender dificuldade, né? Você vai falar para ser um preço mais caro, e aí, porque a gente está numa situação de dificuldade, cara, vai ser mais caro chegar aí. Não vai ser mais barato chegar aí. É diferente. Assim, a gente tem que tratar as circunstâncias, o princípio da igualdade, né? Trato diferentemente na medida que a diferença os diferencia, né? E a igualdade os aproxima. Você precisa levar em consideração a circunstância fática. Você vai ter dificuldade em relação à contratação, vai ser mais difícil fazer a obra. Então, tudo isso, às vezes, o PDI ele não justifica. Então, a hora produtiva e a improdutiva, você não vai conseguir colocar numa retro igual que você colocaria aqui para fazer na orla de Copacabana. Então, vai ser diferente. Faz parte que seja diferente. O que não dá é para você se aproveitar numa situação de calamidade e querer cobrar o quádruplo do preço. Você tem que ter uma motivação razoável. A velocidade dos equipamentos. Será que as estradas não estão funcionando? Você vai conseguir aplicar a mesma velocidade que você usualmente usa? Me parece que a resposta tende a ser não, né? Porque eu não tenho estrada, como é que eu vou aplicar a velocidade que seria de estrada? A hora de equipamento produtivo e improdutivo. Será que eu vou conseguir ter o mesmo nível de eficiência? E tudo isso a gente precisa pensar que não dá para depois o administrador falar assim, pô, tá vendo ali? Você usou a retro para poder salvar as pessoas que estavam soterradas, mas o preço da retro foi muito mais caro. Agora você tem que ser responsabilizado 10 anos depois. Tá lá aposentado já. E aí, não, você pode inclusive perder a sua aposentadoria. E aí entra a frase belíssima do Mário Quintana que a Karen trouxe para gente. Então, gente, é importante pensar na 14.230 não como um enfraquecimento no combate à corrupção, mas como um novo racional. Será que eu fomentar esses medos, eu não falo assim para o agente público? Não, filho, não aceita não. Fica lá no teu cantinho só carimbando os processos, que você está muito melhor do que você ser fiscal de obra, exercer a função pública para a qual você tem qualificação, é vocacionado e tem treinamento. Porque você não tem um gatilho de incentivo. E aí alguns colegas vão falar assim, aí eu estou vendo perigosamente falando aqui para a Procuradoria. Mas me parece que aquela previsão lá, que está sendo questionada da 14.230, de falar que você não tem qual é o racional da 14.230? Você, Procuradoria, defende o agente público quando ele agir em conformidade com o que você estabeleceu no seu parecer jurídico.
E aí alguns colegas falam assim, olha, eu vou gerar um conflito de interesse, porque nesse caso eu posso ter depois uma condenação daquele agente público e eu vou ter defendido contra a advocacia pública. Entendo o argumento, mas eu não acompanho integralmente a conclusão de alguns que falam assim, então a gente não tem que defender nada. Eu acho que a gente tem algumas, mais uma vez, caixinhas de ferramentas de direito administrativo. Aí vou usar o exemplo do Rio de Janeiro aqui. Aqui se concluiu, pô, ó, procuradoria não defende. Então, vou ter uma tabelinha de honorários advocatícios, talvez próxima com a OAB ou não próxima com a tabela da OAB. E essa tabela aqui eu vou remunerar os gastos daquele servidor que tiver que pagar um advogado para poder defender o ato que ele praticou em conformidade com a assessoria jurídica, com o determinado com o parecer da assessoria jurídica. E aí, alguns defendem, olha, recebe só no final, quando tiver inocência, alguns defendem que você não tem que ter o dever de desembolsar e depois ser ressarcido. Mas o que a gente extrai de todas essas possibilidades? Seja defesa pela advocacia pública, seja remuneração a priori dos cofres públicos, seja indenização dos cofres públicos. Alguma solução tem que ter, gente. Não dá para depois chegar no final e o cara ele ficar com o pepino na mão sozinho. 10 anos depois, ele tem do bolso dele para poder se defender e depois não ter direito a ver reembolsado os custos que ele teve. Isso, e aí eu estou falando de honorários contratuais, por óbvio, né? Não dos honorários de sucumbência que é inerente ao processo. Isso a gente precisa ter em mente, porque senão a gente está fomentando o que a gente falou, direito administrativo do medo. Eu não posso simplesmente ficar com essa dinâmica de racional de cada um por si, Deus por todos. A gente precisa ter a entrega da coisa pública, mas sem entregar o agente público, sem entregar a sua própria sorte ao agente público que agiu em conformidade. Essa visão me parece que é muito importante da gente poder ter na nossa mente, porque a gente não está produzindo, não está protegendo o ímprobo, a gente está protegendo aquele agente público, o nosso colega da sala do lado, que está sendo questionado em relação à formação de preço dele. Então, isso eu acho que é uma preocupação que é relevante, e é uma preocupação que é relevante para as grandes obras de infraestrutura em que você normalmente não tem tudo no catálogo, nos índices oficiais. A Karen falou Os aí. parâmetros são diferentes, né? São É totalmente isso. diferentes. E as grandes obras de infraestrutura já demandam uma alta qualificação, porque você tem uma série de disciplinas, você tem mecânica, você tem estrutural, você tem um monte de coisa complexa, você tem uma fiscalização que precisa dedicar tempo em relação a isso. O saneamento, eu acho que é um grande exemplo em relação a isso. Quando a gente fala do sistema de saneamento, seja ele qual for, separador absoluto ou qualquer outro que a gente esteja colocando em discussão, o que a gente tem que pensar? Que esse sistema ele vai encontrar uma série de elementos que não estão em catálogo de preços oficiais. Karen falou, olha, o Tribunal de Contas aqui, eu acho que ele tem uma tabela. Provavelmente, não conheço, e fico feliz de saber, de conhecer a existência, mas provavelmente ele não tem de equipamento mecânico que é específico de cada item. E aí, com isso, você não pode falar assim, tinha uma tabela de preço ali que consultasse. A gente precisa ter muito claro que a tabela de preços não é a bala de prata que resolve todos os problemas dos técnicos da administração pública na área de infraestrutura, na área de engenharia. A gente tem uma grande parte deles sendo resolvidos por conta disso, mas a gente não tem uma bala de prata resolvendo tudo. E aí, quando a gente reconhece isso, a gente precisa reconhecer de que esses agentes vão ser fundamentais num cenário em especial de reconstrução, como é o cenário que vocês têm agora, e que a gente não precisa simplesmente bater palminhas para eles agora e deixar eles daqui a 10 anos respondendo com a própria aposentadoria. Karen abriu o microfone, diga lá, Karen. Eu estava pensando sobre tudo isso e de uma questão que eu acho que evoluiu nesse meio tempo, que é a questão da transparência, porque a gente tem uma mudança de eixo mesmo da lei de improbidade,
Só que no paralelo a gente tem outras leis que são importantes na questão até da apuração da improbidade. E aí eu falo da lei do acesso à informação, e de todas essas questões que estimulam a transparência e que acabava desaguando, digamos assim, em ações de improbidade. Só que hoje, com a questão da lei de acesso à informação, ela também faz crescer a própria exposição do gestor público aos seus atos simultaneamente à sua prática. E talvez isso frente à opinião pública, acabe gerando aquele efeito da carteira de cigarro com aquela foto de, olha, isso aqui vai te dar câncer no pulmão. Porque o que a gente vê? Agora mesmo, com a questão das enchentes, os meios de comunicação, eles fizeram um painel mostrando quais os recursos que foram liberados pela União, pelo Estado. Não falou de município porque é uma quantidade imensa, mas para que a população consiga ir acompanhando e consiga, inclusive, combater fake news de esse aqui não liberou, só esse, né? Ou coisas do gênero. Então, conversa muito com a questão de combate à desinformação e, ao mesmo tempo, com o incremento da transparência, o próprio controle social venha a ser estimulado para que a gente precise menos usar dos recursos de sancionamento do direito administrativo sancionador. Então, acredito que são temas correlatos e há poucos dias atrás a gente teve aqui a professora Temis Limberger, que estaria aqui se a gente não tivesse mudado a data, mas ela trabalha muito com a questão da cibertransparência e com a questão da improbidade e a interface disso. Então, eu acho que é um diálogo muito importante, isso vem a trazer essa evolução, que talvez possibilite a gente não ter aquilo que alguns considerariam como perdas na aparente flexibilização da lei de improbidade. Então, acho que isso guarda relação com a temática aqui desenvolvida, Thais. Concordo plenamente. Tentei botar aqui uma reação de palminhas para ti. Veio. Não sei se funcionou, mas sinta-se aplaudida. Funcionou. Eu acho que é muito esse caminho, assim. Não adianta a gente pensar em, olha, vamos ficar naquela saudosismo de, não, era muito mais fácil que eu não precisava fazer nada, e aí eu usava a sanção e acabou, pronto, puro e simples. Hoje a gente tem a transparência como um ativo para você conseguir gerar um processo de deliberação pública que seja efetivo, concretamente efetivo. E aí eu vou trazer um exemplo, Karen, aqui do Rio de Janeiro, que parece caricato, mas não é. A gente teve, assim como o Brasil inteiro teve, né, obras da Copa do Mundo, em que um dos legados era a realização de uma intervenção no Maracanã Estádio, né? Todo mundo já conhece. E aí, quando teve essa intervenção, todo mundo sabia, acredito que até o pessoal de Porto Alegre também, aí no Sul, sabia que o Maracanã estava em reforma, o pessoal falou, ele era um dos maiores estádios do mundo, hoje não está mais na categorização de maior estádio do mundo, não sei o quê. Então, era uma coisa que era de conhecimento público, estava sendo feita a obra, uma hora que não foi R$10, foi cara. E aí o Ministério Público veio, quando estava na parte final de entrega, de aceite da obra, ele entrou com uma ação de improbidade falando que haveria uma violação do designer do Maracanã, porque ele era tombado como oval e agora ele estava se tornando redondo. Eu acho que não tinha nada mais transparente do que saber da obra do Maracanã, porque acho que mundialmente todo mundo sabia. Então, acho que assim, o elemento transparência ali não era um elemento que faltou, porque é difícil também você pensar em que ninguém sabia que uma região central da cidade estava sendo feita na obra num dos maiores estádios do mundo, que inclusive era para a final da Copa do Mundo, né? E aí você simplesmente esperar terminar a obra para você aplicar a sanção, porque você violou
o designer de oval de oval para circular, me parece que não é muito adequado, né? Então, eu acho que assim, eu gosto muito da tua ideia em relação aos painéis de transparências, eu acho que é fundamental, mas eu acho que a gente tem que ter o olhar dos agentes de controle também com esse pensamento. Olha, eu tenho aqui um painel que está dando todas as informações. Não faz sentido eu ignorar a existência dele e chegar depois e falar assim, não, olha só, eu acho que não foi bom, não. Falei lá na hora, por que eu não contribuí para o processo de tomada de decisão naquele momento em que eu poderia mudar o rumo das coisas? Ah, porque eu não queria ter o custo político de ser o chato da história, de impedir a realização. Eu prefiro ser o chato depois, porque aí o pessoal não vai me xingar. Eu acho que não é esse o racional que a gente tem que ter de um agente público, seja ele qual for. Então, me parece. Tanto é assim que a própria lei de licitações caminhou, né? A 1433 ela caminhou nesse sentido, possibilitando essa interface já no início, né? Essa interferência já no início, antes que haja qualquer tipo de concretude desse ato administrativo, né? Desse planejamento, que ele se transforme em algo real e venha dar problemas depois. Foi ótimo você ter trazido a lei de licitações, porque a 14133 ela vem justamente com base num racional próximo da 14.230. Então, hoje a gente tem lá a 13.655 de 2018, falando sobre a importância de você levar em consideração as reais dificuldades do processo de tomada de decisão. Você tem a 14.133, em que você coloca os agentes de Estado, e aqui os agentes de Estado também considerados aqueles agentes que exercem um controle como partícipes do processo licitatório, e a gente vem a 14.230 falando assim, olha, a gente tem que prevenir a ocorrência de irregularidades. A gente não pode simplesmente ficar com uma visão de espectador e depois da ocorrência do dano, a gente tem uma obra seminal da Juliana Palma sobre acordos administrativos, em que foi fruto da tese de doutorado da Juliana, que foi publicado muito antes da 13655, em que ela já defendia a possibilidade de acordos administrativos. E a ideia de que, olha, gente, não adianta você simplesmente achar que o poder administrativo sancionador sobre o via de aplicação de restrições à liberdade é a única resposta possível. E ela traz o elemento empírico da multas aplicadas por órgãos de defesa do consumidor. Fala assim, olha o acervo que eu tenho de multa. E não necessariamente eu consigo ter a cobrança desse acervo de multa. Será que isso é a melhor resposta, ainda que eu tenha a arrecadação? Será que ela entra na caixa do Estado, no Fundo Único do Tesouro, e ela é redirecionada para o aperfeiçoamento do sistema de tutela de consumidor? Ou será que ela é redirecionada a políticas públicas de maneira geral? Será que isso é a melhor resposta? A gente vai estar sempre enxugando gelo. Vai lá, ocorre um dano, eu aplico a multa, aí vem para o Estado, eu não aplico em medidas educativas que permitam o desenvolvimento. Então, com essa base de análise, ela já defendia há muito tempo a possibilidade de acordos administrativos, partindo do pressuposto de que o interesse público, ele não pode ser entendido como plenamente indisponível. Você tem da natureza, da própria essência da concretização do interesse público, você ter algumas sanções que possam ser objeto de transação. E me parece que aí também na linha do direito administrativo sancionador e não fomentar o direito administrativo do medo, é fundamental a regulamentação da esfera de acordos administrativos. A 14.230 colocou lá a possibilidade de você fazer acordos nas ações de improbidade administrativa, que eu também não vou entrar nesse tema, que senão a gente vai largar essa prosa aqui por um bom tempo, mas se quiser a gente volta depois conversando um pouquinho sobre isso. Mas quando a gente fala isso, a gente está falando o seguinte: olha, órgãos de controle, eu posso ter acordo,
E aqui, quando eu falo órgão de controle, o próprio racional da consensualidade ou consensualismo da administração pública, ele acaba espraiando seus efeitos também para os tribunais de contas. E aí vocês vão falar assim, mas o que você está falando aí? Estou falando de um instituto que o professor Luciano Ferraz, da Universidade Federal de Minas Gerais, muito bem trabalha, que é o termo de ajustamento de gestão. E aí vou dar um exemplo público aqui do meu Rio de Janeiro. A gente tem o Detran Rio de Janeiro, que faz a parte de habilitação de direção de veículos automotores e também a parte de identificação civil. E se identificou, salvo engano, em 2023, que 80% dos contratos administrativos estavam vencidos do Detran. E aí, qual foi a consequência prática? Eu posso responsabilizar o gestor, posso responsabilizar o gestor. E aí eu vou resguardar o gestor futuro, paralisando 80% dos contratos. E aí, quando você fala isso, fala assim: você imagina a paralisação na administração pública de você parar de emitir documento de identificação e documento de veículos automotores. Olha o problema que a gente vai vivenciar. E aí, o órgão de controle falou assim: gente, olha só. Eu não posso deixar como uma situação indeterminada, você ficar aí eternamente sem contrato, mas eu também não posso chegar e simplesmente mandar separar tudo, porque a gente vai ter um prejuízo ao interesse público muito maior do que essa ilegalidade. E o que se fez? Um termo de ajuste de gestão, em que são colocadas as metas que têm que ser atingidas. Então, olha só, no primeiro ano vou conseguir regularizar tantos contratos com base na minha expectativa de licitação, eu tenho disponibilidade orçamentária na ordem de tantos por cento para poder fazer a reserva orçamentária e empenhar quando dá a assinatura do contrato. A minha, o tempo de duração médio de licitações gira em torno da ordem de tanto tempo, então com isso eu vou conseguir fazer as entregas necessárias nesse período aqui. Então, esse ajuste de gestão funciona para mim. E se não funcionar, eu analisei concretamente se funciona para mim. E se não funcionar, eu estou sujeito às mais gravosas sanções. Então, eu estou tendo a ciência de que eu estou irregular, o órgão de controle está ciente de que eu estou irregular, mas eu estou buscando a solução que melhor atende ao interesse público, sem esquecer, se eu descumprir essa solução, que eu me vinculei expressamente, eu vou estar sujeito a uma responsabilização. Não sei dizer se vocês aí no Rio Grande do Sul têm, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, essa previsão, mas é uma tendência que a gente está tendo aqui, a gente já tem essa previsão, tanto aqui no TCE do Estado, quanto no TCM do município, TCE lá de Minas Gerais tem. Eu não sei se a Karen lida com essa parte, se tem a notícia. Não, não, mas eu fiquei super interessada, eu fiz as minhas anotações aqui, como boa aluna que eu sou dessas nossas palestras, para ir atrás disso, porque eu achei muito adequado e muito eu diria que a gente tem novas mutações do direito administrativo que já vem muito na esteira até do que o próprio professor Diogo já vinha falando, né, há muito tempo atrás, do que a própria professora Odete falava, né? Isso, do que a professora Odete também tinha livros a respeito, e o direito administrativo ele tem essa. Ele passa por inúmeras revoluções, né? Ele é muito dinâmico, e eu sempre digo que eu lembro dos tempos em que eu dava direito administrativo, que nem todo mundo gostava de dar direito administrativo, porque era aquela aula que tu preparou a semana passada, e nessa semana tu tem que dar uma revisada, porque a lei pode ter mudado, alguém pode ter falado alguma coisa diferente, e a dinâmica é enlouquecedora, né? Ela não é ela é absolutamente nada estático, nada no direito mas eu acho assim nada tão movimentado quanto o direito A administrativo. Eu gente não acho o pode mais reclamar de dinâmico de tédio, né? todos. Não Não, existe não tédio no existe direito tédio. administrativo. Né? Tanto é que o Luiz, aqui ele estava nos lembrando no chat, que ele estava lendo uma matéria de 2021, quando estava se discutindo a questão das alterações da lei de improbidade, e ele coloca que a transparência era debatida no sentido de que podia punir o agente que não atendesse a um pedido de informações e que talvez uma investigação ia atrapalhar,
né? Os casos mais graves, então, que isso vinha nessa discussão e na tentativa de obter um meio termo. Mas, Thaís, assim, ó, a gente está em 11h49 e eu acho que a gente ficou com a possibilidade de falar sobre o saneamento e principalmente o saneamento de favelas, que é um tema assim que me interessa demais. Eu acho que tem tudo a ver com todas as cidades do Brasil. A gente precisa falar disso porque tem pessoas que ficam com uma certa expectativa, um senso comum de que o gestor não faz porque não quer. Né? Por que não se faz saneamento em favela? Afinal de contas, o que é complicado? Tem que canalizar o valão ali, só canaliza em bairro bom, né? Tem muito essa crítica e eu acho que isso tem que adentrar de forma técnica para que a gente possa compreender melhor tanto a realidade quanto o que o arcabouço jurídico que a gente tem hoje pode fazer para enfrentar essa realidade. Então, eu já quero deixar aqui um convite público para que tu volte para falar sobre isso aqui com a gente. Eu sei que a tua agenda é apertadíssima, porque tu participa de 800 bilhões de cursos e aulas e não sei o que. Eu adoro te acompanhar, porque a dinâmica também... Tu é uma administrativista raiz, né? Porque tem também a dinâmica da tua participação em várias coisas é também, acho que, é bem intensa. Mas eu já fico aqui esse convite. A gente teve aqui uma audiência excelente hoje, né? Agradeço a todos que participaram. E aí fala, Thaís, o que, que a gente pode contar contigo mais adiante para falar sobre isso, que a gente ficou só na improvidade, não que não tivesse bom, né? Mas estava tão bom que a gente ficou na improvidade de forma, eu adorei essa abordagem que tratou dos nossos temas mais candentes no momento, né? Pegou isso como gancho para falar da improbidade, e eu acho que isso foi um carinho teu com a gente, um carinho ímpar, né? Puxar o teu conhecimento teórico e prático para apontar problemas e soluções para aquilo que a gente tem e tem muito a fazer ainda. Gente, o desafio é grande, mas por parte de vocês, né? Eu acho que por parte de toda a sociedade brasileira, mas a força também é muito grande e a fé também é muito grande. Então, que Deus, para quem acredita em Deus, eu acredito muito, acreditem que vocês vão encontrar forças. Tem uma frase que fala assim: quando eu fico mais fraco é quando eu fico mais forte. E eu acredito muito nessa frase. Eu acho que é quando a gente tem um maior nível de suscetibilidade que a gente encontra forças e consegue dar conta, depois falar assim: caramba, eu dei conta disso tudo. Olhar e ver a construção que foi feita em relação a um cenário que era muito desolador. Eu acredito que em algumas partes ainda é bem desolador. E a gente conseguir encarar isso com força e a gente conseguir vencer essa fase. O Rio Grande do Sul sempre foi muito altivo em relação a muitas questões políticas, administrativas. Eu tenho certeza que a força que está no interior, na ascendência de vocês, vai estar como já está se revelando e vai conseguir gerar uma reconstrução. Eu realmente acabei gastando um pouquinho mais de tempo falando daquela parte introdutória em que da proposta de um fundo nacional, porque me pareceu que entremeava os textos do livro em relação à improbidade e em relação também às grandes obras com o instrumental que a gente tem com a nova lei de licitações e contratos, e acabou que o saneamento ele passou em alguns momentinhos, mas a gente não conseguiu falar especificamente sobre saneamento de favelas, que é o meu queridinho, a área que eu pesquiso já há um tempinho, e estou completamente à disposição. Para mim foi uma manhã excelente, assim, de trocas. Eu adorei conhecer as impressões de vocês sobre os temas, adorei a interlocução, adorei que vocês conseguiram dinamizar fazendo pergunta também. Não sei se consegui responder, mas fiquei muito feliz das perguntas chegarem, e é muito bom a gente conseguir ter essa troca, né? Quando a gente não escreve para a gente escreve como um instrumento de autoterapia, né? E esse livro aqui que a Karen falou, Direito Público Democrático, ela foi uma terapia em grupo,
porque tem 46 coautores. Eu escrevi alguns textos sozinha, mas eu não acredito que a gente faça nada sozinho, exclusivamente. Então, assim, a grande parte dos textos que integram esse livro, eles são em coautoria. E pessoas que estão no MP, que estão no Tribunal de Contas, que estão na advocacia pública, estão na advocacia privada, magistrado, e porque justamente eu acredito nisso, eu acredito nesse olhar, que a gente tem um olhar múltiplo sobre o mesmo objeto e a gente consiga ratificar aquilo que a gente já tinha alguma leitura, ou a gente possa mudar de ideia. Acho que é extremamente legítimo, em especial quando a gente está lidando de uma ciência social aplicada, como é o direito e como precisa ser o direito. A gente não pode se destoar a teoria da prática, como Paulo Freire sempre falava, em relação a ter uma aplicação prática das teorias, senão se torna apenas verbalismo, e com isso a gente conseguir realmente fazer uma construção do coletivo, se unir para reconstruir, se unir para conseguir fazer o bem coletivo como a junção dos bens individuais, e nesse momento em especial que a gente precisa, e eu sou eternamente grata por vocês, mesmo com tantos afazeres, mesmo com tantas questões relacionadas a temas mais variados que devem estar chegando para vocês de assessoria jurídica, vocês estarem aqui nessa manhã. A gente está praticamente há 2 horas conversando e com o mesmo entusiasmo. Obrigada, Thaís. Eu contato contigo para a gente agendar a próxima, certo? Um abraço a Obrigada. todos e fiquem bem.